Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 22 ao capítulo 24, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. As abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Pelo seu sangue, por ti mesmo derramado, tu te fizeste culpada pelos teus ídolos, pois ti mesma fabricados tu te contaminas e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti. E ele diz mais: eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intenta senão derramar sangue. No meio de ti, despreza o pai, a mãe, praticam extorsões contra estrangeiros e são injustos com o órfão e com a viúva. Então, diversas vezes você vai ver Deus mencionando estrangeiros, órfãos e viúva. Em muitas ocasiões ele fala: como fostes estrangeiros no Egito, considerai quem é estrangeiro no meio de ti. Então, essas ordenanças você vê lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Você vai ver em Êxodo 22, do 21 ao 22, Levítico 18. Então, ele sempre vai fazer menção. Deus, ele é guardião daqueles que não têm o direito, preservado por outros. Deus, ele é guardião daqueles que são mais frágeis, como, por exemplo, ele cita a questão do órfão e da viúva, daqueles menos favorecidos, que não tem ninguém por si. Deus sempre faz menções deste. E desprezaste as minhas coisas santas e profanaste o meu sangue. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para desprezar o sangue. No meio de ti comem carne sacrificada, nos montes se cometem perversidade. No meio descobrem a vergonha do teu pai e abusam das mulheres no prazo da sua menstruação. Isso é outra coisa que Deus já tinha determinado, lá em Levítico 18, que a mulher no seu período de fluxo menstrual, ela era retirada, ela ficava ali, sendo preservada naquele tempo, que eram os costumes das mulheres. Então, nessa época, não se podia ter relação com essa mulher, ela ficava ali quietinha. Então, ele está falando que muitos aqui, no meio de ti descobrem a vergonha do teu pai e abusam das mulheres no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, o outro humilha no meio de ti as suas irmãs, filhas do teu pai. No meio de ti aceitam suborno para derramar sangue, usura, lucros, tomastes extorquindo, explorando o teu próximo com a extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então, aqui nós estamos vendo muito dos mandamentos que estão lá na Torá, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio,
coisas que Deus determinou ao povo de Israel como nação, que eles deveriam preservar. Então, aqui é mencionado usurpação desses ordenamentos. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a explosão dos que praticam, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estarás firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier tratar contigo? Eu sou o Senhor Deus e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e dispersarei em outras terras e o porei a termo a tua imundícia. Será profanada em ti mesmo à vista das nações. Saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, acaso a casa de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. Em escória da prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor: pois que todos vós tornaste escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajunta a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vós ajuntarei na minha ira o meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei, assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e lhe sereis fundido no meio de Jerusalém. Então, Deus está falando sobre o rigor aqui da correção. Ele diz mais: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspirações dos teus profetas há no meio dela, como o leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, e tomam e multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as coisas santas. E tornaram profano e não fazem diferença, não tem discernimento do limpo, do imundo, do santo, do profano. Meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam presa para derramarem sangue. Os seus profetas lhe encobrem, e isto por visões falsas, predizendo mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que eu tenha falado. E aí ele diz um texto: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém a achei. Por isso, eu derramarei entre eles a minha indignação, com fogo e furor os consumi, e fiz cair sobre a cabeça o castigo que lhe do seu procedimento, assim diz o Senhor. No capítulo 23, né? Ele vai falar de duas meretrizes, em outras versões, prostitutas. O nome de uma é Oolá e a outra Oholibá. E ele vai comparar essas duas prostitutas aqui, né, nessa significado dessas duas aqui, como Israel e Judá. Olha só, né? Reino Norte e Reino Sul. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Olha só. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram na sua mocidade e ali foram
apertado seus peitos e apalpado os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, a sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. Quanto ao meu nome, Samaria é Olá. Então, lembrando, Samaria é a capital do Reino Norte, isso mesmo, Israel. E Jerusalém é Olibabá, que é Reino Sul, Judá, capital, Jerusalém. Prostituiu-se Oola quando era minha. Então, nós já vimos isso aqui no devocional, que o Reino Norte foi o primeiro a se perder. Tanto é, né, que eles sofrem e por muito tempo ainda, o Reino Sul ainda se conserva ali com alguns reis que se levantam e retardam um pouco a ira do Senhor sobre aquele povo, né? Então, ele vai falar a respeito disso. Prostituiu-se Oola quando ainda era minha, inflamando-se pelos seus amantes, pelos assírios e seus vizinhos, que se vestia de azul, governadores sapatras, todos jovens de cobiçar, cavalheiros montados a cavalo. Assim cometeu ela sua devassidão com eles, e eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os ídolos se contaminou. Olha só o que mais ele diz. Por isso, a entreguei na mão dos seus amantes e nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Estas descobriram a vergonha dela, levaram seus filhos, suas filhas, porém, a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, sobre elas executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oholibá rompeu-se e a sua paixão, mais do que ela, e as suas devastidões foram maiores do que o da sua irmã. Inflamaram-se com os filhos da Síria, governadores sapatras, dos vizinhos vestidos com primor, cavalheiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que tinha se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua imundícia, porque viu o homem pintado na parede, imagem de caldeus pintados de vermelho. Vimos que eles fizeram isso dentro do próprio templo, né? Continuando. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensagem caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e contaminaram-se com as suas imundícias, e ela pôs-se a contaminar com eles, enjoada os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto a sua devassidão, a sua nudez, a minha alma se alienou dela, se separou dela. E já se dera com respeito à sua irmã. Então, a sua irmã, primeiro, né, nós podemos ver que ela fez tudo isso. E, com certeza, né, a alma do seu amado se afastou dela. No mesmo caminho foi a sua irmã Oholibá. E aí nós vamos ver que ele vai trazer isso aqui, né? Olha só, por isso, Oholibá, assim diz o Senhor, eis que suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enjoada tu o deixarás, e trarei contra ti
de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soa, de Coa e todos os filhos da Assíria com ele. Jovens de cobiçar, governadores, sapatras, príncipes, homens de renome, todos montados a cavalo. Virão contra ti do norte, com carros, carretas e com multidões de povos, né? Então ele vai falar aqui sobre a destruição, né? Primeiro da Oolá, reino norte, e depois Oolibá, reino sul. Então, essas coisas se farão porque te prostituíste com gentios, te contaminaste com ídolos, andaste no caminho da tua irmã, por isso entregarei o teu copo na tua mão, assim diz o Senhor. Beberás o copo de tua irmã fundo e largo e servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. E aí ele fala, né? Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu o Olá e a Olibá, declarar-lhe, pois, as suas abominações. E aí nós vamos ter uma parábola, já tivemos outras aqui. Dessa é a parábola da panela. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, para 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Esse fato está relatado lá em 2 Reis 25:1. Jeremias também fez menção a ele em Jeremias 52:4. Propõe uma parábola à casa rebelde, diz-lhe, assim diz o Senhor, põe ao lume a panela e põe-na e deita-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos bons, pedaços de coxa, e as espátulas, e enche-as de osso escolhido. Pega o melhor do rebanho, empilha a lenha debaixo dela e faze-a ferver bem e cozir, né, ela bem dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, o pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa do sangue está no meio dela, derramou sobre a penha descavada e não sobre a terra para cobrir com pó. Então, isso aqui, né, não é nenhuma novidade, mas nesse processo aqui, né, que Ezequiel está fazendo menção da parábola, das comparações, né, de Oolibá, Oolá e Oolibá, em meio a tudo isso, acontece algo muito triste na vida de Ezequiel, que é a perda da esposa dele. Está relatado aqui no capítulo 24, a partir do versículo 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que as súbitas tirarei-lhe as delícias, a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrá as lágrimas dos teus olhos. Olha só, né? Então aqui, quando ele fala tirarei a delícia dos teus olhos, ele está falando sobre a morte da esposa dele. E olha só, foi algo de súbito, ou seja, foi assim de forma inesperada. E Deus diz a ele que ele não deveria lamentar, nem chorar, nem correr lágrima dos seus olhos. Pense como foi difícil isso para o profeta, né? Ver a morte da esposa de forma súbita, enterrar a esposa e não poder viver o seu luto, né? Então a única coisa que ele podia fazer, geme em silêncio e não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias no pé e não cubras o bigodes e não comas pão que te mandam, né? Então aqui
Naquela época havia muitos rituais do luto, né? Eles choravam, lamentavam-se por dias, né? Eram contratados até mulheres, né? Que choravam ali os mortos. Então Deus pede para que Ezequiel não fizesse nada daquilo que era costume da época. E aí nós vamos ver que falou ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia mandado o Senhor, né? Então, nós podemos ver com detalhe aqui, né? Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim farás. Quando isso acontecer, saberás que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhe tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos, e o anelo da sua alma, e os seus filhos e as suas filhas. Nesse dia virá ter comigo alguns que escapar para lhe dar notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a boca para com aquele que escapar, e falarás, e já não ficarás mudo. Assim lhe servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor, né? Então, a vida do profeta, ela era regada, né, de exemplificações que muitas vezes era demonstrado com sua própria vida. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e como temos que aprender com este profeta, que não pôde ter o luto da sua esposa, não pôde chorar, nem lamentar, gemeu calado, e tudo o que acontecia ali, Deus tomava como exemplo daquilo e que ele faria sobre a nação de Judá. Deus, como podemos olhar para isso e termos para nós este exemplo tão valioso de tamanha fé, de tamanha fidelidade para contigo, de cumprir com o seu chamado, independente das circunstâncias. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.